Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer dois aspectos bem interessantes para vocês. O primeiro é a perspectiva macro do Larry Fink em relação à crise global de aposentadoria e a perspectiva dele dentro desse cenário do Bitcoin e para o longo prazo em relação aos ETFs. E no segundo momento eu quero mostrar alguns dados on-chain em relação à liquidação e quem está vendendo e quem vendeu principalmente quando o Bitcoin atingiu all-time high. Tem alguns dados bem interessantes que mostram muito em relação ao momento que a gente está e talvez funcionem muito como uma espécie de choque de realidade para que também a gente não fique excessivamente otimistas ou iludidos. Então, são alguns dados bem legais para a gente olhar e também depois vamos olhar para algumas moedas que estão performando melhor do que o Bitcoin nas últimas 24 horas, só para entender o timing do mercado nesse momento. Sem grandes enrolações, primeiro quero mostrar para vocês a questão do Larry Fink, né? Então, todos os anos, o Larry Fink, ele publica uma carta para os investidores, né? Dizendo qual é a perspectiva da BlackRock em relação ao cenário, como a perspectiva, como eles vão se posicionar, né? E na carta desse ano, ele trouxe uma preocupação muito grande em relação ao cenário de aposentadoria e basicamente está dizendo que, cara, é necessário que a gente repense o modelo de aposentadoria, porque ele não vai dar conta de aposentar as pessoas. É um modelo bem obsoleto que, de fato, tá ultrapassado, né? E aí, o que é interessante, que aqui no final, em que ele tá falando sobre... É sempre grande, mas é uma carta bem legal, acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada. Se vocês nunca leram, tem algumas bem interessantes. Mas aqui, quando ele tá falando sobre a estratégia de longo prazo, da BlackRock, ele está dizendo que um dos aspectos mais importantes para eles é a questão dos ETFs, porque os ETFs eles possibilitam uma espécie de flexibilidade para que eles possam se adaptar a diversos cenários e que eles possam inovar nesse processo de exposição a diferentes ativos. E claro que quando ele está falando dessa questão de inovação em relação à possibilidade dos ETFs, vou até procurar aqui pela palavra, eles citam o Bitcoin, né? Então ele tá falando, os ETFs são uma das formas mais adaptáveis, né, para entrar em contato com essas novas tecnologias. E que um exemplo bem interessante em relação a isso, por exemplo, é a exposição que eles trouxeram do Bitcoin. Então, eu achei interessante porque nós temos na mesma carta o Larry Fink dizendo sobre o problema das aposentadorias e dizendo que existe uma crise que precisa ser lidada e, ao mesmo tempo, ele coloca o ETF do Bitcoin como uma das estratégias de longo prazo nessa mesma carta. É interessante porque nós já vimos, né, o maior fundo de pensão falando que vai estudar, e esse é um mercado de trilhões de dólares que também conseguiria puxar muito dinheiro para o Bitcoin. E aí eu quero mostrar para vocês aqui, né, então basicamente a entrevista tem até duas partes, que foi publicada super recentemente, né? Então, só para vocês verem, eles estão falando sobre essa questão da aposentadoria, né? The most widely read shareholder letters on both Wall Street and Main Street just came out. It is headlined, "Time to Rethink Retirement." Okay, that's a nice headline, but when you go into it, Larry Fink outlines not just how to rethink it. Então, basicamente, né, é que eles vão discutir sobre essa questão que o Larry tá apontando sobre essa questão da aposentadoria, né? E um pouquinho depois, o vídeo está dividido em algumas partes, a entrevistadora pergunta para ele quais ativos que surpreenderam ele, quais que ele tá olhando dentro desse cenário, né? O que ele tá esperando. E olha só o que ele fala. And I'm still saying 2, but if I had to have a bias, I would say 1 over 3. Right. What assets have surprised you? I'm Então ela sorry? pergunta quais ativos que estão te surpreendendo, né? What assets in the last, let's say, 6 months and their moves have surprised you? I mean, an obvious one might be the AI-related stocks, big tech. Ela fala, bom, uma das coisas óbvias que deve ter te surpreendido é a questão das inteligências artificiais. But what else? Actually, in some of those AI stocks, their earnings are actually validating, like NVIDIA's earnings are validating some of its stock price. Now it's trading at a 30 PE, but and arguably was growing faster than that. So let's see how that continues on. Look, I'm very bullish on the long-term viability of Bitcoin. I was going to say, did that surprise you? That surprised me how much that's Really? gone up. Ele fala, eu estou muito bullish, estou muito animado com o Bitcoin. I mean, look at it. It is. We're creating now a market that has more liquidity, more transparency, and I'm pleasantly surprised, and I would never have predicted it before we filed it, that we were going to see this type of retail demand. So you thought you'd do
Então ele fala, cara, eu não imaginava, nós não imaginávamos quando nós pedimos que ia ter esse sucesso. Realmente surpreendeu a gente o que o ETF de Bitcoin está fazendo. Good, but not this good. I thought, yes, yes, Well, definitely. IBIT is your ETF Yes. over at iShares. Yes. It's about to overtake Grayscale, which was in the business certainly a lot longer. You look at the gains since January 11th when it first came about. Yes. Have you ever seen this much inflow this quickly into... Aí ela pergunta, ela diz, né, você está quase superando a Grayscale, e ela pergunta, você já viu algum fluxo de dinheiro como esse acontecer em um ETF? IBIT is the fastest growing ETF in the history of ETFs. E aí, basicamente, ele diz, é o fluxo mais rápido que já aconteceu na história de todos os ETFs. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Nothing has gained assets as fast as IBIT in the history of ETFs. So Ether is next with an ETF? We'll see. Wait, no, That's under registration. Okay, so let's just E aí, cara, tipo, não tem nada na história. E ela pergunta, e o ETF de Ether, né? Ele fala, bom, tá ali, estamos esperando, né, ter aprovação. Então, isso é muito maluco, porque é o maior fundo do mundo, né? Trilhões sobre gestão, dizendo, nós nunca vimos na história de nenhum ETF uma coisa tão incrível quanto essa acontecer. Mas, apesar de ser muito incrível, eu quero mostrar alguns dados on-chain para vocês, para dar uma balançada ali, uma balanceada nas expectativas, né? Bom, o que é interessante notar? A Glassnode publicou, né, esse report nessa segunda-feira, e ela mostrou alguns aspectos bem interessantes pra gente. O primeiro aspecto que eu acho que vale a pena citar é que quando o Bitcoin, né, atingiu ali ao time high, desde que ele atingiu ao time high, na verdade, né, nós tivemos 2,6 bilhões de dólares em lucro realizado, ou seja, eram wallets que estavam em lucro e que venderam, e que se desfizeram, né, de parte da sua posição. E o que é interessante notar? Desses 2,6% de realização total de lucro, 1,5% vieram de short-term holders, né? Então, pessoas que não estavam há tanto tempo do mercado, mas aproximadamente 40% veio de investidores de longo prazo, inclusive os investidores que estavam bloqueados na Grayscale, que é de onde a gente está vendo, inclusive, uma parte desse fluxo, né? E o que isso mostra? É interessante, né? Porque a gente está vendo, então, desde esse ano, né, o início de um processo de realização de lucro que está sendo, nesse momento, ali, 40% de longo prazo e 60% de investidores de curto prazo. Mas o que talvez seja ainda mais interessante, né? É que nesses últimos movimentos, né, e nesse último momento, nesses últimos meses, o que nós estamos vendo, basicamente, é um aumento da realização de lucro dos investidores de longo prazo, que é a mesma coisa que nós vimos, né, acontecer no ciclo passado. Então, aqui é o preço, tá? Para vocês entenderem aqui, essa corzinha azulzinha, que sei lá, roxa, ela diz respeito ao aumento do lucro realizado dos investidores de longo prazo. Então, o level que tá aqui, ó, se vocês puxarem aqui mais ou menos, né? Então, a gente vê que ele tá mais ou menos aqui nesses levels de setembro de 2020, digamos assim, né? Um momento em que o preço já tinha, né, realmente subido, mas ainda faltava, né, um desempenho interessante. Se nós olhamos aqui, isso é igual janeiro de 2021. Então, estamos falando algo mais ou menos, né, performando parecido com setembro de 2020 e janeiro de 2021. Se nós vamos para o gráfico, deixa eu colocar aqui. Então, qual que é o período em que está em questão ali, né? Setembro de 2020, né? Então, sei lá. É um pouco longo o período, né? Mas aqui, em algum sentido. E considerando a realização de lucro, a gente estaria nesse momento, considerando as métricas on-chain, né? Então, só para a gente ter uma ideia, considerando janeiro de 2021, vou colocar aqui,
quanto tempo de alta quanto tempo de alta nós tivemos depois desse período, né? Vou colocar aqui só para ajudar. Vamos ver, em relação a esse topo, né? Então, foi mais ou menos 91 dias, tá? E um desempenho de 115% ainda, e sei lá, se vocês quiserem considerar essa all-time high, né? Aí seria 300 dias ainda de mercado de alta e 130% de desempenho, né? Então, é interessante entender que os dados mostram pra gente, né? Que apesar de toda essa empolgação de ser o melhor ativo de todos, alguns players já estão realizando lucro, o que indica que provavelmente nós tenhamos uma repetição, digamos, né, do que aconteceu no ciclo passado e não um mercado de alta infinito, né? Então, acho que isso é importante pra gente ter em mente, né, também a nossa estratégia de saída, quando a gente vai tirar o profit, né, como se posicionar em relação a isso. E o último dado que eu queria mostrar pra vocês, bem rapidinho, em relação ao momento do mercado nesse momento, né? Então, só pra gente olhar aqui pro preço do Bitcoin também, o que tá acontecendo nos últimos dias, vamos ver aqui. Então, basicamente, né? Nós estamos há quantos dias? Sem uma all-time high. Sem o ânimo de uma all-time high nova. Estamos há 14 dias, tá? Sem uma all-time high, o preço corrigiu, né? Lá de 73 veio para 60 mil dólares, respeitou, né? Basicamente esse suporte que tinha sido criado. Aqui tentou, mas nenhum candle conseguiu abrir. Resistiu aqui, né? Teve umas tentativas, subiu e agora tá respeitando essa resistência dos 68 mil dólares. E quando nós olhamos para os últimos 24 horas de desempenho, os melhores tokens que desempenharam em relação ao Bitcoin, nós temos de novo os memes, né? Dogecoin, Dogfat, Flock, Bonk, aqui, né? Shiba, Pepe, então de novo, assim, os memes estão desempenhando muito bem, o que acho que demonstra também essa euforia do mercado que faz com que a gente também precise ter um pezinho um pouco atrás, eu acho. E estar atento, né? Não um pé atrás, mas estar atento a vários dados para não se deixar levar pelo super otimismo e ignorar talvez alguns sinais que o mercado possa dar pra gente, principalmente a partir dos dados on-chain. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.